Olá! Essa é nossa segunda aula. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre estratégias de comunicação, expressar e também compreender, a percepção. Então, no decorrer dessa nossa aula, nós vamos relembrar. Então, eu, professora, junto com o tutor, esperamos vocês no fórum. Caso tenham dúvidas, pergunte no fórum sempre. Não fiquem com vergonha ou ignorem, não. Sempre postem no AVA. Qualquer dúvida é importante. Lembram que no AVA temos os fóruns, são 4 fóruns, 4 semanas, fóruns de discussão. Mas esses fóruns não é para cobrar de vocês, não. É para estimulá-los, para que vocês possam sinalizar mais, visualizar, compreender. Então, vocês podem ver o vídeo dos colegas, interagir, opinar. Aproveitem esse espaço, esses 4 fóruns de discussão, ok? Vamos dar início à nossa aula. Bom, ao expressar, produzir, é necessário a sinalização, a fluência na sinalização. A língua de sinais fluente, ok? Então, por exemplo, se eu sinalizo, eu tenho um objetivo, eu tenho público a ser atingido. Quer seja um público privado ou público, quer seja no ensino fundamental, médio, superior. Então, eu tenho um público diversificado. Então, para eu conseguir expressar, significa que eu posso utilizar o quê? A produção textual. Isso é uma produção textual. A sinalização, ela deve ter coesão. As pessoas, ao verem uma sinalização, elas conseguem perceber, entender de forma clara a mensagem, porque é coesa. Se, ao sinalizar, que pode ser formal ou informal essa sinalização, eu preciso me organizar. Qual o meu objetivo? Por exemplo, nessa aula de hoje, eu não posso usar roupa curta ou decotada, maquiagem chamativa, pesada, dentre outros. Fica incoerente com a situação. Agora, em outro espaço, por exemplo, na praia, eu posso sinalizar tranquilamente, utilizar vestimenta, biquíni, tranquilo. Então, vai depender do espaço. O meu comportamento vai evidenciar se é uma conversação, uma comunicação formal ou informal. Vai depender do meio e do público. Por exemplo, em uma palestra para jovens. Então, devemos tentar adaptar a linguagem deles, de jovens, para haver coesão. Então, os ouvintes, em sua maioria, já percebemos isso, que o adulto, ao comunicar, conversar com o jovem, às vezes utiliza a expressão mano. É coerente, porque, de acordo com essa faixa etária, utiliza-se essa expressão. E com o surdo também é assim no processo de sinalização. Então, chega, fala, oi, tudo bem? Ou, olá, tudo bem? Então, tem os contextos formal e informal. Então, o nosso assunto hoje é
sobre ver, por exemplo, mas não é somente ver, é ver e compreender. A compreensão dessa sinalização em um determinado momento. Por exemplo, em uma palestra, ou um aviso, ou contar uma piada, determinado grupo, em vários espaços. Cada espaço tem uma forma. Então, ao ver a sinalização, a língua de sinais sendo sinalizada é minha língua, então eu compreendo. Mas lembrem-se, existem o signo linguístico. Por exemplo, a pessoa pode utilizar um léxico que eu não conheça, que eu não entenda. Então fica difícil a compreensão. Eu vou perguntar, que sinal é este? Então aconteceu, foi uma experiência comigo. Aqui no curso de Letras Libras do IFNMG. No início das aulas, os professores utilizavam esse léxico acadêmico. Os cursistas surdos não conheciam, não estavam acostumados com esse léxico. Então, tentaram procurar o significado, perguntaram ao tutor, pesquisaram no Google, buscando informações sobre esse léxico. Com o passar do tempo, foi que compreenderam. Hoje, eles já sabem que é um léxico e deve-se conhecer os léxicos para compreender o que está sendo sinalizado. Então, a comunicação, ela depende do conhecimento de léxicos. Outro exemplo, por exemplo, no processo de tradução e interpretação. O tradutor, ele tem fluência, conhecimento profundo na língua de sinais, no contexto escolar. Ele é colocado em um contexto judiciário para fazer a tradução. Os termos judiciários ele não conhece, então ele faz a datilologia. Isso é prejudicial ao profissionalismo desse intérprete. Então, anteriormente a isso, é necessário que faça pesquisas para compreender e conseguir expressar em língua de sinais corretamente. Porque somente o empréstimo linguístico, a datilologia, se o intérprete ele não sabe o sinal e utiliza a datilologia, dificulta o entendimento pelo surdo. Vamos ver no decorrer das aulas o processo de expressão e de compreensão, como se dá. Vejamos agora. O autor, temos aqui dois, Costa e Salces, 2013. Eles nos apresentam alguns conhecimentos necessários ao processo de leitura, bem como ao processo de assistir para compreender. Então, ao ver, tenho que compreender. Vamos ver essa proposta estabelecida por esses dois autores. Temos 3 tipos de conhecimentos importantes, de acordo com a proposta do autor. Primeiro, o conhecimento de mundo. Segundo, o conhecimento linguístico. E o terceiro, o conhecimento interacional. A pessoa, ao sinalizar ou ver uma sinalização, é necessário que tenha esses conhecimentos prévios para ajudar na compreensão. Se não tem conhecimento ou falta conhecimento, vai dificultar, vai ter limitação no entendimento. E isso não é só na Libras, não. É em qualquer língua. Esses 3 conhecimentos são que embasam prioritariamente a compreensão. Agora, iremos explicar cada um deles. Primeiro, é o conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo
é um conjunto de experiências que o indivíduo adquire no decorrer da sua vida, informações que ele vai recebendo, as suas experiências, quer seja cultural, de vivências, em contextos social, escolar, ou seja, a utilização da língua, quer seja oral ou língua de sinais. Isso é conhecimento de mundo. Um exemplo de conhecimento de mundo. Às vezes as pessoas conversando ali na rua, vou dar um exemplo em português, que vocês já conhecem. A expressão idiomática, este é o sinal. Próprio do português. Vejam. Deu zebra. Alguns surdos não conhecem, mas ouvintes já conhecem. Às vezes, a pessoa fala, deu zebra. Ao receber essa informação, faz-se a tradução e percebe-se que algo deu errado, houve uma falha, ocorreu algo inesperado, estava torcendo para acontecer, mas não aconteceu. Então, depois vou explicar para os surdos. Agora vejamos o segundo exemplo. Veja outro exemplo. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem esse exemplo. Pão duro. Vocês sabem. Bom, pão duro. Compramos o pão, novinho. Chega em casa, com o passar do tempo ele fica duro. E não pode ser comido. E jogamos fora. Correto? Mas o que significa ao falar essa expressão no português, pão duro? Significa que a pessoa ela tem uma condição financeira boa, porém é muito segura, não gasta à toa, é uma pessoa controlada financeiramente. Vamos dar outro exemplo. As pessoas sempre falam entrar com o pé direito. Alguns surdos conhecem essa expressão. Entrar com o pé direito. O que significa? Significa começar bem. É algo positivo, bom. Bom, mostrei a vocês 3 exemplos. Vocês perceberam que eu sinalizei, que eu evidenciei 3 exemplos. Deu zebra, o segundo, pão duro, e o terceiro, entrar com o pé direito. Então, eu preciso detalhar, porque não tem sinal. Isso são expressões idiomáticas, próprias do português, que são incorporadas à língua de sinais, porém não tem sinal. Então, é necessário que se detalhe, e se detalhar, perde o sentido da expressão idiomática. Entenderam? Por exemplo, eu faço a sinalização, eu falo sobre algum tema. Congestionamento, um congresso, um casamento, uma festa, rave. Então, é necessário que o outro conheça o significado. Caso não, eu tenho que ter estratégias, porque senão ele não vai compreender o que eu vou falar. Vejam. É necessário que se faça a explicação.
falar sobre o significado das expressões, a forma. Por exemplo, assim como nós já vimos, pão duro. Então, é necessário que eu explique. Porque só pão duro, essa expressão não tem um significado. Pão duro está relacionado a não gastar à toa. A pessoa segura. Então, é preciso que eu explique. Então, vai depender da tradução no processo de sinalização. Então, às vezes é necessário que haja uma explicação. Em determinada situação conversacional, em uma fala, tem o processo de interpretação. Às vezes é necessário explicar. Em alguns contextos, como escola, contexto judiciário, chama-se o intérprete. Então, ele vai fazer essa tradução. E por não conhecer determinado léxico, pode haver confusão. E imagine um espaço com muitas pessoas. Em uma palestra, por exemplo, em língua de sinais, temos ali um tradutor-intérprete que vai fazer a tradução. E se há um léxico desconhecido, que estratégia utilizar? Então, é necessário que se explique o significado. Não pode simplesmente fazer o sinal ou a palavra, uma vez que vai prejudicar a informação. O segundo é o conhecimento linguístico. O conhecimento linguístico diz respeito a conhecer as regras gramaticais, conhecer vocabulário. O mais importante é que, ao fazer a leitura, seja compreendida de forma clara essa informação. Então, temos as regras gramaticais. E se você as conhece, é mais fácil a produção e a compreensão do enunciado. É necessário, anteriormente, fazer cursos básicos, 1, 2, 3, nesse processo de desenvolvimento. Adquirir experiência linguística, tais como vocabulário, aumentar vocabulário, aprofundar conhecimento linguístico. Então, o conhecimento linguístico não é fácil, mas ele é possibilitado por meio de estudos. No conhecimento linguístico, encontra-se também o conhecimento gramatical. É necessário conhecer a estrutura, que pode ser SVO. De acordo com o Quadros 2004, ela elabora essa proposta: SVO, OSV, SOV, VOS. Então, essas estruturas, elas podem ser utilizadas na sinalização. Se criarmos frases aleatórias, ficarão equivocadas. Então, prestem atenção nessas estruturas. Muita atenção. S significa sujeito, V, verbo, O, objeto. Ok? Então, para conhecer mais, leiam textos, artigos de Quadros. De acordo com Quadros e Carnop, em seus estudos e análises, qual a estrutura mais utilizada? Essa estrutura, SVO. Essa é a ordem básica. Por exemplo, eu gosto de Maria. Outro exemplo, Maria comprou um carro.
Percebam a estrutura, SVO, sujeito, verbo, objeto. Outra coisa importante que merece atenção, e é muito sério, de extrema relevância, são as expressões faciais e corporais. Ao expressar e para compreender, se não houver expressões, ficarão mais difíceis esses atos. Então, a expressão, ela passa informação. O surdo percebe de forma mais clara a informação. Ao ver uma pessoa sinalizando de forma fria, assim, meio robotizado, perdemos o contexto, perdemos as informações. Lembrem-se que as expressões são normais, mas sem exagero. Devem ser utilizadas normalmente. Percebam, em ambiente escolar, estou aqui, faço pequenos movimentos, não posso andar para lá e para cá, pular, porque senão fica diferente, fica incoerente com a língua de sinais. Então, a expressão, ela está vinculada ao momento da fala, ao momento da sinalização, e ela é muito importante, deve ser utilizada. Lembrem-se que as expressões, elas devem ser normal, diferentemente de um teatro. O terceiro é o conhecimento interacional. Aqui já temos o sinal pronto, é este. Seria a minha interação com o outro, por meio de uma linguagem. A partir dessa, eu percebo, eu conheço, eu posso descobrir o gênero textual utilizado. É um artigo, uma palestra, é algo informal, é formal? Então, tem várias formas, de acordo com o objetivo. As interações acontecem cotidianamente, impossível não ocorrer. Nas interações, pode-se perceber o gênero, qual tipo de texto. Há uma coesão. Aqui estão as referências. Aproveitem, leiam, pesquisem. Isso vai auxiliar vocês futuramente nessa área da Libras. Agora, estamos terminando a nossa videoaula. Passaremos para a terceira. Não esqueçam de participar do fórum de discussão no decorrer das semanas. É bem rápido. Então, reserve um tempinho. Isso vai ajudar você a desenvolver. Bons estudos!